Fala galera, eu sou Heitor Moraes, criador do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os REITs, os fundos imobiliários americanos. Eles foram criados na década de 60 e são a inspiração para a criação dos fundos imobiliários. Ficou curioso? Já deixa o like, se inscreva no canal. Isso ajuda demais a matar a minha curiosidade e de ver se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal. Bora pro vídeo! REITs, Real Estate Investment Trust. Os famosos fundos imobiliários americanos. Só que tem algumas diferenças dos REITs para os fundos imobiliários que você tem que entender. Basicamente, a governança é totalmente diferente. Nos REITs, não existem gestoras que os acionistas podem demitir caso a gerência do fundo vá mal. Eles usam o modelo de gerência igual a uma empresa listada na bolsa, com CEO e conselho administrativo. Essa característica permite que os REITs possam fazer alavancagem, algo que os fundos imobiliários não podem fazer. Por meio dessa alavancagem, eles podem crescer e comprar mais imóveis com facilidade. É comum você encontrar REITs que tenham mais de 1.000 ativos. Essa alavancagem para a compra de mais imóveis é feita com 50% de empréstimos via bancos e outros 50% por meio dos acionistas. Tá, mas isso não traz nenhum risco, endividamento e tal? Sim. Só que, olha por outro lado, isolando o nosso atual presente, os juros nos Estados Unidos são muito baixos. Então, pegar uma dívida com juros de 3% ao ano e comprar um imóvel que vai pagar 5% de dividendos ao ano pode ser uma ótima opção de negócio. Porque você paga a dívida com o dividendo e ainda sobra 2% para o acionista. Para uma empresa ser considerada um REIT, ela precisa ter um patrimônio constituído por pelo menos 75% de ativos imobiliários. Quanto a resultados, ela é obrigada a distribuir anualmente 90% de toda a sua receita líquida, enquanto nos fundos imobiliários essa receita chega a 95%. Ou seja, em tese, os fundos imobiliários pagam mais dividendos que os REITs. Seus pagamentos de dividendos são feitos normalmente de 3 em 3 meses. Em outras palavras, o investidor de REITs não tem uma constância de um recebimento de dividendos igual aqui no Brasil. A grande vantagem de ser acionista de um REIT é que eles são muito diversificados. Existem REITs que têm ativos de vários países e continentes. Para vocês verem, enquanto por um lado os REITs têm um risco maior pelo fato de conseguirem alavancagem, por outro lado, a sua diversificação ajuda a diminuir o risco. Então, se você tem interesse em investir no REIT, fique de olho no nível de alavancagem. Outra vantagem, assim como no Brasil, REITs são isentos de imposto de renda, o que é algo muito vantajoso, já que ações compradas na pessoa física nos Estados Unidos são tributadas em 30% dos seus lucros, tanto lucros na venda das ações quanto recebimento de dividendos. Agora, vamos falar dos tipos de REITs que existem. Basicamente, eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são REITs de equity. São basicamente iguais aos fundos de tijolo aqui no Brasil. Essas empresas compram ou administram esses ativos físicos. O segundo REIT são REITs de mortgage. Eles, por sua vez, são similares aos fundos de papel. Basicamente, eles compram títulos de renda fixa atrelados a ativos imobiliários. Esses títulos, na maioria das vezes, são atrelados à inflação. Detalhe, na crise de 2008, esses tipos de REITs foram muito impactados porque as pessoas não conseguiam mais pagar as parcelas das suas casas. E com isso, esses REITs perderam muito valor. O terceiro tipo são os REITs de hybrid. Esses aqui são parecidos com os nossos fundos híbridos. Eles podem ter dentro da sua carteira tanto imóveis físicos quanto dívidas atreladas a imóveis. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns REITs que a gente não tem no Brasil, mas que são bem peculiares. O primeiro deles é o American Tower. Ele investe em antenas de celular e de Wi-Fi. E basicamente, ele monta a estrutura da antena e aluga para as empresas de internet celular. Outro segmento diferente são REITs de outdoor. Exato. Tem REIT que trabalha alugando para propaganda, aquelas placonas que a gente vê na beira das estradas, em cima dos prédios. Um lugar muito famoso onde a gente vê muito disso é lá na Times Square, nos Estados Unidos.
E o REIT mais famoso que trabalha com outdoor chama-se Lamar Advertisement. O terceiro segmento são REITs de storage. Lá nos Estados Unidos, eles são muito comuns. São aqueles barracões enormes, divididos em pequenas unidades que a galera aluga para guardar coisas que não usam ou não cabem mais em casa. Onde você pode ver muito disso é naquele programa de TV famoso, Quem Dá Mais, onde as pessoas compram os itens que tem nas unidades que foram largadas. Aquelas que as pessoas deixaram de pagar o aluguel e as coisas acabaram ficando lá. O mais famoso nesse segmento é o Public Storage. Ah, Heitor, legal! Você explicou tudo sobre REITs. Mas e aí? Como eu invisto nisso? Dá para investir aqui no Brasil? Dá sim. Ainda é um mercado um pouco limitado, mas eu vi que já existem cerca de 40 BDRs de REITs que são negociados aqui no Brasil. Um outro jeito que você pode comprar REITs sem tanto trabalho e um nível alto de diversificação é por meio de um ETF nos Estados Unidos. Os dois mais famosos são o VNQ e o SCHH. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a se tornar mais relevante e chegar a mais pessoas. Um muito obrigado, eu sou Heitor Moraes e esse é o Investidor de Princípios.